Boa noite, meus irmãos, graças e paz. Vamos dar continuidade ao tempo do advento, como disse nosso pastor, tempo da promessa, da esperança e cumprimento de todas as coisas, com o seguinte tema: o Verbo se fez carne, 4 retratos do Deus encarnado. E na oportunidade, como disse nosso pastor mais uma vez, vamos estar expondo o livro de Marcos. Portanto, abra suas Bíblias em Marcos, capítulo 1, do verso 1 a 13. Marcos, capítulo 1, do verso 1 a 13. Verso 1. Um princípio do Evangelho de Jesus Cristo, o Filho de Deus, conforme está escrito no profeta Isaías: vejam, enviarei o meu mensageiro à sua frente, e ele preparará o seu caminho. Voz que clama no deserto, preparem o caminho para o Senhor, endireitem as veredas para ele. Assim apareceu João Batista no deserto, pregando o batismo de arrependimento para o perdão dos pecados. Pessoas de toda a região da Judeia e todos os habitantes de Jerusalém iam até ele. Quando confessavam os seus pecados, eram batizados por ele no Rio Jordão. João vestia roupas feitas de pelos de camelo, usava um cinto de couro na cintura e comia gafanhotos e mel silvestre. Esta era a sua mensagem: depois de mim vem aquele que é mais poderoso do que eu, de quem não sou digno de curvar-me, desamarrar as correias das sandálias. Eu os batizo com água, mas ele os batizará com o Espírito Santo. Aconteceu que naqueles dias Jesus veio a Nazaré, na Galileia, e foi batizado por João no Rio Jordão. Assim que ele saiu da água, Jesus viu o céu se abrindo e o Espírito descendo como pomba sobre ele. Então veio dos céus uma voz: você é meu filho amado, em quem tenho prazer. Em seguida, o Espírito impeliu Jesus ao deserto, onde foi tentado por Satanás durante 40 dias. Estava com os animais selvagens e os anjos o serviam. Vamos orar mais uma vez, meus irmãos. Senhor nosso Deus, Pai, nos ajuda na exposição da Tua Palavra, que a gente venha abrir os nossos corações e mentes para entendê-la. Pai Santo, querido, que seja feita a Tua vontade hoje, que a gente venha entender conforme a Tua vontade. Assim te agradecemos por tudo, Deus. Amém. A gente tem uma tendência, muitas vezes, na nossa leitura pessoal da palavra, da gente ler a Bíblia como a gente estivesse fazendo uma selfie. Ou como a gente gosta de ver numa foto, por exemplo. Eu não sei se você já reparou, quando você bate uma foto com mais pessoas ou bate uma selfie, quando aquela pessoa vem mostrar a foto para você, parece que todas as outras pessoas ficam nubladas. Você só procura você. Você sempre focaliza em você. Quando você olha para aquela foto, pode ter a igreja toda na foto, mas você procura você. Como eu estou, como está minha roupa, como está meu rosto. Você é o alvo. A sua perguntinha quando você olha para a foto, para uma selfie, é sempre: cadê eu aqui nessa foto? Como será que eu estou nessa foto? E a gente tem uma tendência, às vezes, de ler a palavra do Senhor da mesma forma. Dessa maneira, às vezes estamos lendo o texto bíblico e a gente fica se perguntando: onde está nós aqui? Cadê eu nesse texto aqui? O que esse texto tem para falar de mim? Esse texto tem falado para a minha situação hoje. E aqui não é que eu sou contra a aplicação pessoal do texto.
que a gente tem que fazer da palavra. A gente tem que ter um cuidado para fazer essa aplicação. Mas por termos essa tentação de todo o texto que a gente vê na Bíblia, que a gente tem que tirar, primeiramente, essa aplicação para a gente. Às vezes, na maioria do texto bíblico, essa aplicação não vai ser tão fácil, ou vai ser errônea. Porque na maioria dos textos bíblicos, a prioridade do texto não é falar sobre nós mesmos, mas é falar a respeito de Deus Pai, Deus Filho e o Espírito Santo. Um escritor chamado Herbert Locke falou uma vez que a Bíblia é para nós, mas não é sobre nós. A Bíblia não é para o nome de Emerson. A Bíblia não é para a glória de Emerson. A Bíblia não é para contar a história de Emerson. A Bíblia é para mim, mas é a respeito de Deus. Deus Pai, Deus Filho e o Espírito Santo. O seu nome e o seu trabalho, a sua glória e a sua grande salvação. Então a gente deve ter esse cuidado quando a gente se aproximar da palavra, tirando essas aplicações pessoais como se fosse o intuito do texto. Se a gente vai lidar com a palavra como a gente lida com a selfie, a gente vai ter dificuldade. Às vezes, quando a gente vai ler, por exemplo, o livro de Marcos, como é esse que a gente vai ler hoje, vai expor. Porque, olha, aí no verso 1 do livro de Marcos, começa com o Evangelho, ele fala bem assim: o princípio do Evangelho de Jesus Cristo, o Filho de Deus. Marcos, no seu prólogo de Marcos, diferente do Evangelho de João, que são 18 versos no início. No Evangelho de Marcos, ele tem uma introdução, e essa introdução é apenas em um verso. E Marcos deixa claro para mim e para você a respeito de quem ele quer falar. Eu vou apresentar para vocês Jesus Cristo, o Deus vivo. É esse Jesus, é o Cristo. Esse Cristo é o Filho de Deus. A gente não precisa de rodeio nem mistério quando a gente se aproxima do livro de Marcos. Está escancarado logo no primeiro verso o objetivo que Marcos quer mostrar para cada um de nós. Jesus Cristo é realmente o Filho de Deus. Todo escrito de Marcos no seu Evangelho vai ser em torno dessa pessoa. Vai ser em torno do seu ministério. Marcos quer que seus leitores conheçam Jesus. Marcos quer que seus leitores se maravilhem com Jesus e adore Jesus conforme leem. Marcos vai trabalhar com alguns testemunhos a respeito de Cristo e algumas obras a respeito de Cristo. E essa obra e testemunho vai identificá-lo, vai de fato comprovar quem ele é. E a palavra de Marcos aqui, ele é o Filho de Deus. Deixa eu mostrar alguns testemunhos para você ver como Marcos dividiu o capítulo 1, para ficar claro para vocês. Primeiro verso da sua Bíblia, primeiro lugar, tem o testemunho do Evangelho de Jesus Cristo. Verso 2 e 3, nós temos os testemunhos do profeta a respeito de Cristo. Ele faz duas profecias aí sobre Malaquias e Isaías, mas tem o testemunho deles. Verso 4 e 8, tem outro testemunho a respeito de Cristo. Agora, João Batista, essa voz que clama no deserto. Verso 9 e 13, nós temos o testemunho do Deus Pai sobre Cristo. Esse é o Filho amado, em quem me agrado. Entrando já no verso 1 aí, como a gente já leu, o princípio do Evangelho de Jesus Cristo, o Filho de Deus. Já parou para pensar por que Marcos começa a narrativa com esse verso? É uma passagem de alta densidade teológica.
a gloriosa verdade nessa passagem. Observe que são 6 palavras, muito bem selecionadas. Marcos apresenta Jesus, sua missão, nessas 6 palavras. Ele exibe uma espécie de roteiro da graça, a partir do qual ele vai desenvolver o seu raciocínio, quem é Jesus e qual é a sua missão. Ele faz de imediato aqui uma confissão de fé. Começa com uma palavra importante, princípio. Princípio é a primeira palavra que ele usa, e Marcos, como escritor talentoso, ele seleciona essa palavra-chave para abrir seu livro por algumas razões. Qual é essa palavra? Que razões são essas? O que ela significa? No grego, a palavra é arquê, e ela é usada na literatura grega em 2 sentidos. Pode ser usada primeiro na ordem sequencial temporal. O que significa isso? Um exemplo, pense numa manchete. O Sergipe é o arquirrival do Confiança, pelo título estadual. Arquirrival. Arquê é a palavra. A mensagem atrás dessa manchete é o que o Sergipe é o principal, o primeiro obstáculo ao título. Essa palavra arquê é usada nesse sentido, o principal, o primeiro. Marcos, no entanto, usa a palavra arquê em outro sentido, com o sentido da origem, raiz, princípio. O que ele está dizendo é o seguinte: princípio, começo, início, gênesis do Evangelho de Jesus Cristo. James Edward nos ajuda a entender essa passagem. Ele fala o seguinte: Marcos, sem dúvida, a escolheu como lembrete da atividade de Deus na história. No princípio criou Deus o mundo, assim também a era do Evangelho é manifesta quando o Filho de Deus se torna um ser humano, Jesus Cristo. Perceba, o Evangelho tem sua origem, seu princípio, no cumprimento da promessa de Deus. O Evangelho não nasceu na esquina, como resultado de raciocínio ou projeto humano. Marcos está afirmando, desde o primeiro momento, ele está se dirigindo à igreja em Roma, um coração do império, que o princípio do Evangelho, o começo, a origem está no próprio Deus. Essa palavra é a mesma palavra empregada no primeiro versículo da Bíblia, em Gênesis capítulo 1, verso 1. No princípio criou Deus o céu e a terra. O mesmo Deus que no princípio criou os céus e a terra, deu origem a uma nova era, um novo começo, uma nova história, um novo Gênesis. E Marcos introduz esse livro sobre a pessoa e a obra de Cristo, afirmando a origem do Evangelho, a gênese do Evangelho. A introdução de Jesus na história é algo glorioso à primeira criação, pois Deus está fazendo algo mais extraordinário que a própria criação em si. Quando a gente olha o quadro todo, o que nós sabemos, tudo que Deus criou era tov, era bom. Quando Ele criou o homem em sua imagem e semelhança, disse que era muito bom, mas a criação foi maculada pela queda. Mas não pegou Deus de surpresa de forma alguma, mas o fato é, a queda maculou a criação. E Deus prometeu redenção através de uma pessoa, nascido de mulher virgem, aquele que esmagaria a cabeça da serpente, o Deus vivo. Está no próprio Evangelho, em Gênesis capítulo 3, quando Deus prometeu pela primeira vez, e todo o Antigo Testamento é uma metanarrativa desse processo, dessa história da redenção que o próprio Deus está colocando em prática. Muito bom saber disso, meus irmãos.
a criação de um novo mundo, uma nova humanidade, redimido do cativeiro, do pecado por meio do Salvador divino humano, único em todo o universo. Amém, meus irmãos? No livro de Gênesis, observe, encontramos o Deus Trino criando o mundo. Por meio da palavra e Espírito, está escrito: façamos o homem nossa imagem conforme nossa semelhança. Gênesis capítulo 1, verso 26. Nesse plural majestático, é assim que os hebraístas chamam façamos. Quem está dizendo isso? O façamos aqui é o plural majestático. O Deus Trino, a obra da criação, é uma obra do Deus Pai, do Filho e Espírito. Agora perceba o que Marcos está fazendo aqui. Não apenas utiliza a palavra princípio no início do livro, como também insere nessa jornada de criação através da Trindade. No jardim, Deus criou o homem. Agora, no deserto da Judeia, nas águas do Jordão, há um ser humano sem igual, Jesus Cristo. Ele está sendo batizado pelo João Batista. Naquele batismo singular, há uma reunião trinitária. Jesus é o Filho de Deus encarnado, o Verbo que se fez carne. O texto diz que o Espírito veio sobre ele na forma de uma pomba, e ouviu uma voz: esse é meu Filho amado, em quem tenho prazer. Pai, Filho, Espírito, nesse momento, nesse novo momento da história. Verso 2 e 3 nos fala um pouco mais dessa história. Verso 2: conforme está escrito no profeta Isaías: vejam, enviarei meu mensageiro à sua frente, ele preparará o seu caminho. Verso 3: voz do que clama no deserto, preparem o caminho para o Senhor, endireitem as veredas para ele. Marcos, ele inicia o evangelho olhando para os profetas. Aí ele está falando literalmente Isaías 43 e Malaquias 3:1, que fala bem assim. Isaías 43: uma voz clama no deserto, prepare o caminho para o Senhor, endireite no deserto uma estrada para o nosso Deus. Malaquias 3:1: vejam, eu enviarei o meu mensageiro, que preparará o caminho diante de mim. Então, de repente, o Senhor que vocês buscam virá ao seu templo. O mensageiro da aliança, aquele que vocês desejam, virá, diz o Senhor dos exércitos. Então havia um anúncio de libertação do povo de Deus da escravidão. Esse anúncio apontava para um precursor, aquele que lá no deserto prepararia o caminho para o Senhor, anunciando a chegada desse rei, desse Messias. Quem era esse precursor? João Batista. Por isso que Marcos vai dizer na sequência, no verso 4: assim apareceu João Batista no deserto, pregando o batismo de arrependimento para o perdão dos pecados. Por que João Batista apareceu no deserto? Para preparar o caminho para o servo rei, para o Deus encarnado. Toda a obra de João Batista prepara o caminho para a chegada de Cristo. Para a gente entender João Batista, a gente tem que entender que toda a sua obra foi para preparar o caminho para a chegada do Messias, do Cristo. Tudo o que ele faz é isso. O que é que ele faz? Qual era a sua obra como precursor, que anunciaria e prepararia o caminho para o Messias? Verso 5 nos fala: pessoas de toda a região da Judeia e todos os habitantes de Jerusalém iam até ele. Quando confessavam os seus pecados, eram batizados por ele no rio Jordão. Ele pregava o arrependimento de batismo.
para remissão de pecados. Muitos iam até ele, como diz o texto, para confessar os seus pecados e serem batizados. E ele anunciava a chegada do Messias. Como precursor, João Batista anunciava o quê? O arrependimento, a confissão de pecados necessária para o seu povo, que estava aguardando o Messias. Esta está em aliança com o Senhor, é pertencer ao seu reino, para que esse povo estivesse preparado para o dia do Senhor. Então o batismo de João vai corresponder aos elementos essenciais da aliança de Deus com o seu povo, inclusive lá no Sinai, onde o povo deveria lavar sua roupa como um símbolo de purificação, como nos diz Êxodo 19:10. O Senhor disse a Moisés: vá ao povo e consagre-o hoje e amanhã, eles deverão lavar as suas vestes. Então era uma forma estipulada por Deus que o povo fazia para demonstrar essa purificação e aceitação de relacionamento com Deus. Então o batismo de arrependimento de João, ele apontava para a atitude do povo de arrependimento dos seus pecados, de confissão, demonstrando essa mudança de mente e coração, essa transformação moral através do lavar das águas. James Edwards, mais uma vez, nos ajuda a entender: a intenção de João não era ganhar popularidade, mas iniciar um movimento de arrependimento e reforma em Israel, para preparar alguém mais poderoso por vir. Então a necessidade do chamado de João Batista ao batismo, como preparação do caminho para a remissão de pecados e purificação, estava ligada à urgência iminente da chegada do Messias, que estava muito próximo, como alguém semelhante a ele. Isso. Verso 6 fala bem assim: João vestia roupas feitas de pelos de camelo, usava um cinto de couro na cintura e comia gafanhotos e mel silvestres. Marcos nos mostra que João Batista era muito parecido com era Elias, no seu jeito de se vestir, na sua alimentação. No texto, Marcos vai pontuar muito claro aqui que João Batista era alguém que apontava ou se parecia muito como era Elias. A ideia aqui é que João, ele ecoa o ministério profético de Elias, aquele que fez uma crítica profunda ao perverso rei Acabe, renovando a aliança com Deus no Monte Carmelo, naquela vitória que ele tem sobre os profetas de Baal. Então João, como Elias, ele é o arauto do Senhor. Mas a gente vai ver que ele, diferente de Elias, que não conheceu a morte, ele teve o final das contas, a sua cabeça entregue na bandeja. Verso 7, João fala que veria alguém mais poderoso que ele. Verso 7 fala bem assim: esta era a sua mensagem: depois de mim vem aquele que é mais poderoso do que eu, de quem não sou digno nem de curvar-me, desamarrar as correias da sandália. Como precursor de alguém maior que viria, o próprio Messias, libertador do povo de Deus, João vai anunciar, comparando o Messias com ele. Como ele faz essa comparação? Vai vir alguém que é mais poderoso do que eu, alguém que é tão poderoso que eu não sou digno nem de desamarrar as correias das sandálias, algo que era costume do menor servo da casa. O menor servo da casa tinha esse dever, quando chegavam as visitas, ele desamarrar as sandálias, lavar os pés e enxugar, porque na época o chão não era asfalto, era terra batida e os pés ficavam sujos. Era dever do servo mais baixo lavar os pés. Então João está dizendo que ele é tão inferior ao nosso Deus, ao Jesus Cristo, a esse que viria, que ele não é digno nem de fazer o papel do menor servo da casa.
E ainda mostrando a soberania de Jesus, ele aponta para o batismo, a diferença de batismo. O verso 8 nos fala: eu os batizo com água, mas ele os batizará com o Espírito Santo. João fala: eu o batizo com água, mas ele não vai batizar simplesmente com água. Ele vai batizar de uma forma muito superior. Ele vai batizar com o Espírito Santo. Assim, o batismo de João, de arrependimento, ele era apenas um simbólico e provisório. Ele apontava como um preparador do caminho para algo mais poderoso e permanente, para o batismo de Jesus. Ao dizer que Jesus batizaria com o Espírito, Marcos ele está fazendo uma declaração de que Jesus ele é o Deus. Por quê? No Antigo Testamento, quem tinha esse poder de concessão do Espírito era o próprio Deus. Então, quando ele fala que Jesus vai batizar com o Espírito, ele está apontando para Jesus como Deus, o Messias, aquele que tem prerrogativas divinas. Sendo assim, o batismo de Jesus é aquele que substitui aquele batismo simbólico através da água. O que nós experimentamos hoje é o batismo de Jesus, de forma que todo cristão é batizado com o Espírito Santo e simbolizado pelas águas. Então, se você ouve por aí que não tem cristão batizado pelo Espírito Santo, eu não sou batizado ainda, ele está muito errado. Então você não é cristão se você não é batizado, porque o batismo acontece através da convenção do cristão, a partir do momento que Deus te chama, porque todo cristão, para ser cristão, é batizado pelo Espírito Santo. Ele recebe esse batismo de Jesus Cristo, que demonstra regeneração, o lavar da alma, limpando todas as impurezas e dando nova vida para cada um de nós. Então não tem cristão que não seja batizado pelo Espírito Santo. Mas Marcos continua. Agora ele vai introduzir quase que imediatamente, quase sem dar espaço, a cena do Messias chegando. Verso 9 a 11. Aconteceu que naqueles dias Jesus veio a Nazaré, na Galileia, e foi batizado por João no Rio Jordão. Assim que saiu da água, Jesus viu o céu se abrindo e o Espírito descendo como pomba sobre ele. Então veio dos céus uma voz: você é meu filho amado, a quem tenho prazer. O Messias Jesus, ele é batizado por João no Rio Jordão. E quando ele sai da água, o Espírito desce sobre ele de forma de uma pomba. E Deus anuncia no céu: tu és o meu filho amado, a quem me agrado. Então esse segundo ato de batismo, como o batismo de Jesus, demonstrando a chegada, o rei chegou o Deus encarnado, ele vai ser preparado agora para seu ministério, como início do ministério, agora sendo inaugurado. E por que começou tudo isso através do batismo? Você já parou para se perguntar isso? Você já parou para se perguntar por que começou tudo isso através de um batismo? Porque o ministério de Jesus só começa no batismo. E porque foi necessário que Jesus se batizasse? Porque Jesus não havia pecado. Se o batismo simboliza purificação de pecados, limpezas que o Espírito Santo realiza em nossas vidas, transformação, como assim Jesus foi batizado? Porque ele precisava. A gente tem alguns motivos aqui. Porque Jesus, apesar de não ter pecado, apesar de ser puro e santo, ele estava sendo batizado, simbolizado ali na sua purificação. Mas a purificação daquele a qual ele representava ali, como cabeça agora do seu povo, com um batismo perfeito, nosso Jesus carregava nossos pecados em seu batismo e demonstrar essa abertura dessa obra redentora, de receber a iniquidade de todos nós e vencer o pecado por nós
Então, quando Jesus é batizado e é anunciado que aqueles que creem no Messias têm seus pecados purificados de forma plena e de forma completa. William Hendrickson, comentando, ele fala bem assim, que a necessidade de Jesus ser batizado por João significou sua solene resolução de levar sobre si a culpa daqueles quais morreria, em certo sentido, pelo batismo. Jesus estava cumprindo parte da sua missão, de sua vida pelas suas ovelhas. O que é a mensagem central aqui? O Deus encarnado. Aquele que, como a gente já viu, abre mão da sua coroa de glória para manifestar sua glória, servindo com a toalha de servo, e de maneira visível isso foi visto quando ele lavou os pés dos discípulos. Mas o batismo de Jesus também aponta para esse cumprimento messiânico da vinda do rei, quando a gente viu aqui que libertaria o povo da escravidão imperialista. Como James Edward fala mais uma vez, Jesus, quando sai da água, experimenta 3 coisas que na tradição judaica, que era aquele povo que estava aguardando o Messias, significa a inauguração do reino escatológico de Deus. Os céus foram abertos em cima dele, o Espírito desceu sobre ele e a voz celestial falou dele. A gente viu e vê em Isaías 64:1, como foi falado aqui no começo do culto, como que aponta para uma promessa ou expectativa de Deus fendendo os céus. E a gente vai ver que a vida do Messias é Deus fazendo isso, fendendo os céus. Deus desceu os céus, ele rasgou os céus e veio à terra. Um documento chamado Testamento de Levi, ali do período intertestamentário, entre o Antigo Testamento e o Novo, alguns datam ali como 250 anos antes de Cristo. Ele narra essa expectativa da judaica, da inauguração do reino, e diz assim: os céus abrir-se-ão, e do santuário da glória descerá sobre ele a santidade, uma voz paternal como a de Abraão e Isaque, a glória do Altíssimo ser-lhe adjudicada, e o espírito do entendimento repousará nele, da mesma forma como o espírito de santidade na água, ele transmitirá realmente aos seus descendentes e majestade do Senhor para sempre. Então a expectativa judaica estava nessa vinda do Messias dessa maneira, e também estava em torno do Espírito Santo, que havia de certa forma cessado, porque havia cessado o profetismo. O último foi Malaquias, e a gente não vai ver uma voz de Espírito Santo profética agindo nesse período intertestamentário. Então havia também no judaísmo uma expectativa da atuação do Espírito Santo nesse Messias que viria. Comentando James mais uma vez, acreditava-se sobre tudo que o Messias, na era escatológica, que é a sua vinda, seria provido como Espírito de Deus. Então havia essa espera do povo judaico. Imagine, gerações, cerca de 400 anos ali de diferença, de cessação do Espírito, profetismo, e o povo esperando que Deus venha, que Deus fale de novo com esse povo através do Messias. Estava aguardando isso. Aí vem Jesus e no ato do batismo desce sobre ele o Espírito Santo, confirmando: esse é o Messias, o Rei prometido, no antigo Israel, que aguarda a libertação nele. Essa afirmação do Pai também, que chega no final e diz que ele é o seu Filho amado. E ela vai apontar aqui para 2 coisas, pelo menos. Quando o Pai no batismo de Jesus fala: tu és meu Filho amado, a quem me agrada, o próprio Israel, a gente vai ver que, de certa forma, Jesus ele está representando ali como Filho de Deus, a própria nação de Israel.
só que a ideal, não aquela que era pecadora e se afastou do Senhor. Em Êxodo 4:22 fala bem assim: a gente vai ver a nação do Israel sendo tratada como um filho. 4:22: diga ao faraó que assim diz o Senhor: Israel é o meu primogênito. Então o Senhor trata Israel como filho. Em Isaías 42:1, como a gente leu: eis o meu servo, a quem sustento, o meu escolhido, e em quem minha alma se agrada. Comentando esse verso de Isaías, Isaías ali vai tratar algumas coisas relacionadas ao seu povo, mas aqui nesse texto é de maneira muito específica a Jesus Cristo, como representante desse povo, sendo Israel perfeita. Então Jesus, ele representa como filho de Deus, um Israel ideal, um povo de Deus ideal, um servo ideal, um filho ideal. Não Israel como filho imperfeito e pecador, mas Jesus como filho perfeito e obediente ao Senhor. Então perceba, além de apontar para esse serviço de Jesus, o seu ministério de servo aponta também para o Deus encarnado, o Rei majestoso, o seu reinado. Salmos 2, verso 7 fala bem assim: proclamarei o deserto do Senhor. Ele me disse: você é meu filho, eu hoje o gerei. Esse salmo descreve o Filho de Deus que é entronizado como um rei, que governa. Então aqui a gente percebe, quando o Pai está falando isso aqui, ele não está falando à toa, é para confirmar que Jesus é aquele como servo e filho perfeito, o servo perfeito, e também como um rei. Ele é aquele entronizado sobre todos os governos desta terra e o libertador do seu povo. Então o batismo de Jesus é fundamental para a gente entender o próprio Evangelho, porque é no batismo que a gente vê o Filho de Deus ser capacitado a agir e falar não só em nome de Deus, mas também como Deus. Ele não só fala em nome de Deus, mas ele é o próprio Deus. Ele age como servo, mas também como um rei. Demonstra quem ele é, filho de Deus, e o princípio do seu serviço de sofrimento, como início do seu serviço que inaugura o reino e anuncia boas novas da salvação. Um trecho de um livro de um pregador antigo fala bem assim: no tempo de João Batista já existia um rito conhecido entre os judeus. Quando o gentio se convertia ao judaísmo, ele era submerso às águas para simbolizar a purificação de sua antiga vida pagã. Era um gesto forte, lavar impurezas dos de fora, para que pudessem fazer parte do povo de Deus. Mas agora João aparece no deserto, pregando algo que desafiava toda a estrutura religiosa. Ele exigia que os próprios judeus se arrependessem e fossem batizados. Isso era escandaloso para o clero judaico. Para os mestres da lei, essa mensagem era herética e até ofensiva. Afinal, como João podia colocar judeus, o povo da aliança, o povo da promessa, no mesmo nível dos gentios, considerados impuros? Como ousava tratá-los como alguém que precisava ser lavados? Mas João não falava por si mesmo, ele era a voz no deserto anunciada pelos profetas. Deus estava chamando o seu povo ao arrependimento. Deus estava preparando corações para receber o seu rei. E o que aconteceu em seguida é ainda mais surpreendente. Jesus, o santo, o justo, o cordeiro sem mancha, entra na mesma fila daqueles que confessavam seus pecados. Jesus se apresenta para ser batizado por João, para salvar cada um de nós. Imagine a cena: João olha para Jesus e sente o peso do momento. O evangelista Mateus nos mostra a tensão que João teve. João declara que ele é quem precisa ser batizado por Jesus, mas Jesus insiste: deixe por agora,
porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Aqui vemos uma das expressões mais profundas da humildade do nosso Salvador, o Rei Eterno, aquele cuja chegada celebramos no Advento. Não veio para ser servido, mas para servir. Ele não veio distante do nosso pecado, mas entrou no meio da nossa humanidade ferida. Mesmo sendo puro, ele se coloca ao lado dos impuros. Mesmo sendo filho, ele se submete ao Pai. Mesmo sendo pecador, mesmo sendo sem pecado, ele desce as águas que simbolizam arrependimento. Jesus não precisa do batismo, nós precisávamos. E ele entra na água por nós. Nas águas do Jordão, Jesus não apenas se identifica conosco, ele inaugura o caminho da redenção. O céu se rasga, o Espírito desce, e a voz do Pai declara: Tu és meu Filho amado, em ti me agrado. É assim que o Evangelho começa, com humildade, com obediência, com identificação, com Deus eterno, entrando onde nunca precisava entrar, mas onde nós precisávamos que Ele estivesse. Amém, meus irmãos? E o ato seguinte, final aí, é a vitória sobre o inimigo no deserto, que a gente vai ver Jesus vencendo a tentação. Aqui Marcos não descreve muito a tentação, mas nos outros evangelhos a gente vê muito mais extensa como foi essa tentação. Como o inimigo chega em Jesus e bota diante dele tentações ali. Vamos ler o texto, o verso 12 e 13, fala bem assim: Em seguida, o Espírito impeliu Jesus ao deserto, onde foi tentado por Satanás durante 40 dias, estava com os animais selvagens e os anjos o serviam. O que a gente percebe aqui, o que Adão não conseguiu fazer no Éden, vencer o tentador lá, como representante do povo de Deus, Jesus fez aqui no deserto. Sendo o Adão perfeito, representando o povo de Deus, agora nessa era escatológica messiânica. O que Israel não conseguiu fazer no deserto, como filho de Deus, servir o Senhor em obediência, Jesus fez no deserto. Obedecendo o seu Pai, sendo Israel perfeito, o Filho perfeito de Deus. Ele poderia, se você parar para pensar, Jesus poderia acabar com o inimigo ao piscar dos olhos. Mas por que ele não faz isso? Porque ele precisava, em sua obra, vencer a tentação. E ele vence com a palavra. Está escrito, como ele responde 3 vezes, ou seja, em obediência ao Pai. Ele não usa do seu poder do rei para vencer, ele usa a palavra de Deus para vencer o tentador. Em obediência, como o primeiro Adão não conseguiu e nem Israel conseguiu, mas ele sendo perfeito, ele vence. A ironia da tentação de Jesus é que é um ataque direto ao que ele é e sua obra. Nos evangelhos sinóticos, a gente vai ver as 2 tentações. O tentador vai colocar em xeque se ele é filho de Deus mesmo. Se tu és filho de Deus, faça isso. Se tu és filho de Deus, que ele tinha acabado de ouvir do próprio Deus, faça aquilo. E na última ele recebe uma promessa do tentador de receber glória e poder sobre as nações. Algo que ironicamente ele já tinha. Mas que naquele momento, se ele abrisse mão disso, ele sairia de sua missão, de não receber a glória daquelas nações, mas de servir e dar a vida por muitos. A ironia da tentação de Jesus é que diferente de Adão, que pela obediência ele tinha promessa de vida, Jesus pela obediência ele tinha promessa de morte. Se você me obedecer, você vai para a cruz.
Diferente de Adão, isso para garantir para nós, o povo dele, essa libertação do cativeiro espiritual e do reino das trevas, para que esse povo receba a vida eterna. Ele precisou ir para a cruz. Então o Deus encarnado, Cristo, ele abandonou sua coroa, sua glória nos céus, para usar sua toalha de servo, para vir e dar sua vida em resgate de muitos. Fica algumas lições para vocês, meus irmãos. O Evangelho não é uma mensagem simplesmente, não é um livro, não é simplesmente um gênero literário, mas é a boa nova da salvação. E essa boa nova da salvação se resume em uma pessoa, Jesus Cristo, o Filho de Deus vivo. Nós temos o Rei, irmãos. Não sei se você prestou atenção na exposição, mas nós temos um Rei. E o nosso Rei não é mortal, o nosso Rei não é César, o nosso Rei não é o presidente do Brasil nem dos Estados Unidos. O nosso Rei é o Cristo, o Filho de Deus vivo, o Rei que serve, o Rei que nos resgatou das trevas, o Rei que venceu por nós, o Rei que não deixa de reinar nunca, o Rei que venceu e nos garante pelo seu poder vida eterna. A boa notícia de Jesus continua hoje, meus irmãos, não acabou. Portanto, olhe para Ele diante dos seus desafios, das suas lutas, inquietações, preocupações. Olhe para Jesus hoje, que só esse Rei pode nos trazer a paz que precisamos. Aquele que se fez carne e habitou entre nós, aquele que serviu dando sua vida em resgate de cada um de nós. Sinta hoje e volte seus olhos para Deus, para Jesus, que venceu por você, para que você tivesse o privilégio de ser um cidadão dos céus hoje, e isso de maneira eterna. Podemos perder tudo nessa vida, mas o que o Filho do Homem conquistou entre nós, nos deu a vida, e isso ninguém pode tirar. O Filho do Homem nos deu a vida. Amém, meus irmãos? Vamos ficar de pé, vamos reagir a essa mensagem.